Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, também como os canais de televisão. E hoje nós iremos abordar um tema chamado kombucha. Você já ouviu falar? O que será, hein? E para nos ajudar a compreender este tema, convidei a também nutricionista Luciene Rabelo. Seja bem-vinda, Luciene, novamente. Obrigada pelo convite. Então, para a gente iniciar, o que seria kombucha? Então, kombucha, ele é uma bebida fermentada, né? E parece aí um refrigerante, só que um refrigerante saudável. Refrigerante melhorado. É, muito melhor, né? Que ele tem todos os seus benefícios, né? Ótimo. Mas eu acho interessante a gente falar desde o início mesmo, né? Do que a origem desse kombucha. Kombucha vem de 220 anos antes de Cristo, né? Na China. E assim, é muito comercializado na China, né? Na verdade, assim, os primeiros, né? As primeiras mudas, né? Foram da China. E o que é o kombucha? Nada mais é do que bactéria e levedura. É um combo que a gente chama, né? É uma simbiose de bactérias e leveduras que levam à fermentação. Só que a gente pode até fazer em casa e também tem o industrializado, né? Que a gente consegue aí comprar nas lojas de produtos naturais, esportivos. Uhum. E quais seriam os benefícios nutricionais da kombucha? Então, são muitos benefícios, né? O kombucha, a parte de saúde cardiovascular. Então, a gente fala muito do kombucha, mesmo ele sendo feito, extraído, né? Tendo aí na composição dele o açúcar, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. O diabético, ele é beneficiado com o kombucha, né? Porque ele sensibiliza a insulina, então isso daí, para o diabético, né? É praticamente né? Um controle desse diabetes, do pré-diabético até mesmo a cura, né? Isso é interessante, ele está fazendo uso do kombucha para hipertensão arterial, para redução de colesterol também, né? E principalmente para controle da nossa flora intestinal, da nossa microbiota intestinal, né? Muito importante. Então, muito importante. Então, assim, para ter um controle maior da evacuação diária, né? Consistência de fezes, coloração, diminuição de gases. Apesar dele ser fermentado, ele tem uma indicação de não consumir muito durante o dia, né? Então, a gente tem aí uma indicação de 200 a 300 ml no máximo para aquela pessoa consumir do kombucha, para não ter, né, por ser fermentado, para não ter problemas de transtorno gastrointestinal. E ele pode emagrecer, emagrece? Então, olha só, ele pode ser um coadjuvante para emagrecimento, não é que ele emagreça, tá? Sim. Não tem nenhum... Não é ele o culpado. O fator principal do emagrecimento. Só que ele pode ser um coadjuvante, porque ele pode estar substituindo uma bebida calórica, né? Ótimo. E com todos esses benefícios, se a gente pensar da onde vem o kombucha, ele vem ali do chá verde ou do chá preto, né? Se a gente for fazer do chá verde, que normalmente todos eles são do chá verde, até mesmo para extrair todas as propriedades do chá verde, né? Os polifenóis, complexo B, que a gente tem todas as vitaminas do complexo B nesse kombucha, né? No chá verde, então a gente consegue extrair desse chá verde todos os seus benefícios. Lógico, passando por toda uma fermentação, uma quebra, né? Levando aí a esse açúcar. Por isso que eu falei que, né, seria interessante a gente falar isso. E não que o diabético pode consumir açúcar, não é isso. Só que esse açúcar, ele, devido a essas bactérias e leveduras, eles são quebrados pelas leveduras, formando um álcool. E esse álcool, depois com as bactérias, ele também é quebrado, formando ácido orgânico e enzimas. Então, assim, é um composto, né? Isso tudo faz parte da fermentação que acontece com esse tipo de produto, né? Sim. Não só com esse tipo de produto, mas é a fermentação, né? Alcoólica que acontece. E quem não deve consumir a kombucha? Então, gestantes, tá? O diabético, ele tem que ter um controle nesse consumo, né? Até mesmo da onde que ele vai consumir, qual é a origem desse kombucha. Se você faz em casa e não deixa muito tempo, né? Ele
ele sendo cultivado ali, sendo fermentado, pode ser que essa quantidade de açúcar fique maior. Ou seja, ele não vai quebrar em álcool e nem ácidos orgânicos tanto quanto seria quando você deixa mais tempo. Sim. Então, para esse diabético, a gente tem que ter um controle maior. Agora, a gestante, até mesmo por outras contaminações que podem vir, né? Risco de contaminação de outras bactérias pode acontecer. Paciente imunodeprimido, né? O paciente portador de HIV, paciente oncológico, que está fazendo tratamento oncológico. Então, são pacientes que estão com a imunidade muito baixa. Esses pacientes, a gente tem que ter uma cautela para utilizar qualquer tipo de probiótico. Não só o kombucha, Sim. mas qualquer tipo. Uhum. A kombucha caseira, você considera ela segura? E, né, se tem algum risco, quais são? O kombucha, como a gente falou, né, os benefícios são maravilhosos, é um probiótico excelente, né? É muito parecido com o kefir, que já é considerado um probiótico também que a gente faz. A gente tem todo aquele preparo caseiro, só que um alerta. Tem que ter uma higienização correta, né? Então, a higienização... Um cuidado, né? Um preparo, né? Um preparo muito minucioso. Porque a gente vai estar lidando com bactérias e leveduras. Sim. Então, a gente precisa perceber mau cheiro, que pode acontecer, quando essas bactérias e leveduras elas não se proliferam, ou então entra, né, algum outro tipo de bactéria que a gente tem ali no ambiente, né? Sim. Nas plantas também, que a gente vai estar utilizando, pode acontecer, e pode gerar uma não produção. E normalmente você vai sentir um cheiro desagradável, é como se fosse um cheiro de ovo podre. Sim. Isso pode acontecer. E pode acontecer também de dar mofo. Quando ela não produz, né, ela fica estacionada ali, parada, então pode gerar também bolor, tá? Isso a gente tem que se preocupar. Mas fora isso, a gente precisa também orientar, se for o caso de querer fazer em casa, orientar aquela família, aquela mulher, a dona de casa que for fazer, a higienizar todos os seus utensílios domésticos, de preferência tem que usar, né, de preferência, vidro para armazenar, ou chá verde ou chá preto, como eu falei, né? O tempo que vai fica normalmente ali, tem que ficar em temperatura ambiente, ele não pode ser muito quente, você vai ferver, vai ser um chá, como normalmente a gente faz, né? A gente ferve a água, essa água é importante falar, né? Ela não pode ser com muito cloro, senão não desenvolve essas bactérias e leveduras. E é importante, se de repente, colocar uma água mineral, né? Enfim, vai ferver essa água, vai colocar, para 1 litro d'água, normalmente 1 colher de sopa de chá preto ou chá verde. E aí você vai deixar durante 5 a 10 minutos, né? Em infusão, como a gente sempre faz. Sim. Coa e coloca mais ou menos uma xícara, meia xícara de açúcar ali. Mas para isso acontecer, você tem que deixar ele ficar morno para você colocar o açúcar. Colocou o açúcar, você ainda está com ele ali na superfície. Ainda não colocou no gelo, não colocou ainda na geladeira. O que você vai colocar antes? Antes, se for fazer o kombucha caseiro, você tem que ter uma muda anterior. Ou seja, você já fez kombucha, ou alguém te deu, pelo menos 200 ml do kombucha. Pronto. Sim. Né? A gente chama de starter, que seria aí essa amostra anterior. Aí essa amostra você coloca, mistura, né, já no chá adoçado. Misturou no chá, você vem com, normalmente, a gente compra em produtos naturais. Internet tem muito, né, em lojas. Aqui em Vitória a gente tem em feiras orgânicas, né? Feira na Praça do Papa a gente tem, onde você compra o biofilme, que na verdade a gente chama de Scooby, né? Sim. Que é o simbiótico, né? Tem a levedura e a bactéria junto. É como se fosse uma gelatina, né? Importante, e não pode deixar, porque ela tem uma parte que ela é mais áspera e a outra mais lisa, esse biofilme. A parte mais lisa ela tem que ficar em contato com o líquido. Depois ela vai afundar.
mas é importante você colocar a parte lisa em contato com o líquido. Para baixo, né? É. Colocou o biofilme, já tinha colocado, né, a amostra anterior, vai mexer, é importante, quando mexer com uma colher de plástico e não utilizar colher de aço, né? Normalmente a colher que a gente usa em casa não é indicado para nenhum probiótico caseiro, que é o caso do kefir também a gente não usa de plástico, mexe e pode colocar ou deixa em temperatura, nesse momento, que é a primeira fermentação, você vai deixar em temperatura ambiente, com um pano, né? Um pano virgem, para não levar nenhum tipo de bactéria para lá para o local, deixa bem acondicionado, e em local escuro, mas fresco. Tem todo um... tem todo um procedimento. Um trabalho, né? Então, quer dizer, e o detalhe importante dessa produção caseira é que se você deixa durante muito tempo, ele vai ficando mais ácido, né? E vai alterando o sabor adocicado do produto. Ele é feito com açúcar, né? Então, o açúcar tem, lógico que não vai ser uma quantidade adocicada, tanto é que o diabético pode consumir. Sim. Porque por porção dá 2 gramas de açúcar, é uma quantidade muito pequena. Mínima, né? É mínima, mas assim, se você deixar muito tempo, mais do que 15 dias, ele já vai ficar mais ácido. E aí você perde o sabor de açúcar e fica como se fosse uma vinagre. Então, não é saboroso. Interessante, então, né, também. Tem pessoas que comercializam, né, a vinagre de kombucha. Mas não é interessante como uma bebida. Sim. Então, é importante ter todo esse, de 2 em 2 dias, você mexer, né, e ver se está numa provar, né, para ver como tá o agradável, E aí, depois desse processo todo, que vai para a geladeira. Isso. Aí você tem a segunda fermentação, que aí você também pode estar acrescentando a fruta que você quiser. Que aí você primeiro fez o kombucha, depois você vai para a segunda fermentação, que você vai fazer o acréscimo, e aí você coloca na geladeira. E tem diferença da kombucha industrializada para caseira? Com certeza, né? Com certeza. Não é a mesma coisa, né? A kombucha até acho que acredito o gosto também deve ser diferente. Tem todo um aroma, né? Eles têm a tecnologia, né? O aromatizada, o doce, né? Ela fica mais agradável, né? O adocicado. E o mais importante da industrializada para caseira, que esse álcool que passa em toda a fermentação, você tem a garantia na industrializada que ele tem menos do que 0,5% de álcool. Então, quer dizer, a gente não sente, né? O álcool é mesmo só na fermentação mesmo, porque ele vai estar se transformando em ácido orgânico. E isso a gente não tem como saber. Mensurar, né? Em casa. Né? Então, assim, as industrializadas hoje, eu particularmente gosto de consumir industrializado. Fora o trabalho. Tem menos risco também. Menos risco de contaminação, com certeza. Sim, muito bom. Para a gente continuar aqui, quantos probióticos tem a kombucha? Quantos probióticos? A gente tem a bactéria e a gente tem a levedura, né? Tem a Saccharomyces, tem o Acetobacter, né? Tem várias delas, né? Os lactobacilos, enfim, tem vários que são bactérias e são leveduras. E aí a gente junta e faz esse biofilme aí, né? Uhum. E ela é comparada com o iogurte? É melhor que o iogurte? Ou a gente pode comparar? Não se compara. O iogurte também é considerado um probiótico, né? Sim. Não isolado propriamente, né? Mas o iogurte hoje tem muito... A gente já conhece o iogurte há bastante tempo, tem muito mais respaldo científico, se bem que a kombucha, apesar de ser, né? Como eu falei, né? Tem muitos anos atrás já, né? 220 anos antes de Cristo, a gente começou a pensar em utilizar a kombucha aqui no Brasil mesmo, eu particularmente como nutricionista, não sei você, mas a gente tem assim uns 10, 15 anos que a gente ouve falar em kombucha. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Não é que existiu só agora no Brasil, não é isso, né? Mas a gente não tinha esse costume. Não tinha o hábito de consumir, sim. Então, de uns 10 anos para cá que a gente começou a cultivar e utilizar mais, tanto é que agora que a gente tem no mercado também, né? Nessas lojas de produtos naturais a gente já tem... Já ouve mais falar também, É mais fácil da gente encontrar, né? Até mesmo em supermercado. Sim. Você já tem a kombucha, né? Em supermercado. Exatamente.
E você já até falou, mas eu vou te perguntar de novo. Não, pode falar. Kombucha tem álcool ou não? Não, então assim, é um processo de fermentação, né? Você não sente, assim, eu tomo kombucha constantemente, não tem problema quanto não é uma bebida alcoólica, só que toda a fermentação, ela gera um álcool, né? Então assim, o que acontece? A gente tem o açúcar, esse açúcar, junto à bactéria e à levedura, principalmente a levedura, que tem nesse biofilme, ela vai entrar em contato com o açúcar e essa levedura junto com o açúcar, ela vai se transformar em álcool e gás carbônico. Gás carbônico é uma produção ali já a fermentação, a primeira etapa. Quando a gente coloca, né, e tem também a bactéria, essa bactéria vai atuar junto a esse álcool que foi formado do açúcar. Sim. Né? E esse álcool vai ser transformado em ácidos orgânicos. Então a gente não tem, tanto é que é menos... Para você ter uma ideia, né? É uma bebida alcoólica, 5% de álcool, né? Uma padrão aí. A gente tem menos do que 0,5 existente. Então, assim, é devido mesmo só à fermentação. A fermentação que existe já no processo. Exato, não tem como. Não tem como, entendeu? Entendi. E qual a quantidade recomendada? Normalmente até 300 ml por dia. Por quê? Eu posso tomar 600? Olha... Não é indicado porque é um probiótico. É a mesma coisa que você for consumir aí 1 litro de kefir, de um iogurte feito de kefir durante o dia. Vai dar desconforto gastrointestinal. Sim. Tem pessoas mais sensíveis, pessoas menos sensíveis. Tem pessoas que conseguem tomar, de repente, mais do que 300 ml e não sentir nada. Mas é uma bebida gaseificada. Quer dizer, qualquer tipo de bebida gaseificada já pode dar aí um desconforto. Desconforto, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que o kombucha ele tem que ser consumido devido aos benefícios dele. Não é consumido de uma forma recreativa. Em excesso também, né? Em excesso, como é consumido um refrigerante. Não é assim. Eu falo em substituir porque, às vezes, a gente tem vontade de tomar uma bebida mais doce, mais gaseificada. É uma forma da gente uma opção, consumir, né? Uma bebida Exatamente. saudável. Agora, mais do que 300 ml, não é indicado. No máximo, as garrafinhas que normalmente, né? Eu acho que ali deve ser 375 no máximo. Eu acho que eu já consumi, né? Como eu falei, né? Eu consumo muito kombucha, né? Só que, no máximo, uma garrafa por dia. Não, na verdade, nada mais do que isso. Tudo que em excesso a gente já reprova, né? Com certeza. Tudo vai atrapalhar de alguma forma. Então, a gente tem que ter o equilíbrio de tudo, né? Sim. Como a gente tem a posologia do próprio probiótico, se você for tomar em cápsula, né? É 1 por dia. No máximo 2 por dia, de acordo com a posologia. A mesma coisa, o kombucha também é um probiótico. E tem que ter a recomendação adequada e seguir a recomendação. Exatamente. E tem orientação, assim, eu posso consumo de manhã, de tarde, de noite? Não Depende. Depende. Assim, todo probiótico, se a gente for pensar nele como probiótico, né? Só como probiótico, o ideal do probiótico é sempre à noite. Só que como é uma bebida, você não vai tomar e vai dormir. Sim. Entende? Então, assim, kombucha você pode estar tomando ao longo do dia. Tenta só não tomar na hora do almoço, porque, mais uma vez, né, pode gerar um desconforto gastrointestinal. Então, no momento que você não esteja consumindo nenhum tipo de alimento, seria interessante. Então, como você tinha comentado antes também, né? Ela pode ser consumida por diabético, mas, claro, com moderação. Com moderação, porque tem essa quantidade de açúcar, mesmo sendo quantidade pouca, pequena, né? Mas existe. Existe. Ela tem, né, artigos que mostram, estudos que mostram o benefício dela em sensibilizar a insulina, então por isso que é importante para o diabético, ou mesmo pré-diabético, né? Só que a gente tem que usar com moderação, principalmente as caseiras. Sim. E se o diabético quiser consumir, o produto industrializado tem o de baixo teor de açúcar. E aí ele vai buscar, né, o baixo teor de açúcar. Sim. E pra gente finalizar, então, a kombucha substitui água? Não. Ou chá? Na verdade, a kombucha... Nada pode substituir água, né? Nada substitui água. A água tem que ser consumida de acordo com o peso do paciente, do peso da pessoa, do indivíduo, vezes 35 ml por dia. Né? Mais ou menos esse cálculo que a gente faz. Então, peso
vezes 35. Porque a água é o que vai hidratar todos os nossos órgãos e tecidos, né? Sim. E o kombucha não faz isso. O kombucha pode ser substituído, como eu falei, por um chá. Ele, na verdade, é um chá, né? Só que um chá gaseificado, né? Passado por uma fermentação. Ele pode ser substituído por um chá, mas nunca pela água. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você deseja falar pra gente já finalizando? O kombucha é uma bebida excelente, né? Tem um sabor agradável, mas a gente tem que tomar com cautela, né? Tem que usar com cautela, porque é um probiótico, é um simbiótico, né? Que a gente tem lá 2 micro-organismos, né? Fazendo todos os benefícios, mas é um simbiótico. Então, a gente tem que usar com cautela. Mas tem vários benefícios, principalmente para doenças crônicas, né? Então, importante. É usar mesmo e buscar. E o mais importante também todos esses produtos, principalmente industrializados, é olhar o rótulo, né? Olhar a composição nutricional. Desde o momento que você olha a composição, lê a composição nutricional, fale com o seu nutricionista, caso você não entenda. Fale com o seu nutricionista, pergunte se pode tomar, se não pode. Porque existem marcas e marcas, né? Sim. Então, a gente também não pode. Eu não posso afirmar que todos podem, né? Consumir. Tem umas marcas melhores, outras piores, enfim. Então, procure o seu nutricionista, mostre para ele a composição nutricional e veja se você pode realmente consumir a kombucha. Muito bom. E também procure se informar, né, sobre a kombucha. A gente falou aqui alguns benefícios, mas também está disponível, né, para todo mundo saber como que funciona. Então, eu acho que é só um leque, assim, que a gente abriu, que dá para a gente continuar, né, pro pessoal também saber, né, o que funciona. E o mais importante também falar, né, que quando a gente fala probiótico, simbiótico, a gente tem falado muito hoje da saúde intestinal, que é uma conexão com o nosso cérebro, né? Então, a gente vem falando muito sobre saúde mental, né? Sim. E, assim, falar sobre a saúde intestinal é tratar da nossa mente, da nossa saúde mental também. Então, todas as doenças, muitas vezes, estão conectadas aí com o nosso trato digestório, com o nosso intestino, principalmente, né? Então, a imunidade toda está ali. Então, é importante, sim, a gente está sempre buscando aí esses produtos, esses alimentos, esses superalimentos, como a gente fala, né? Que vão levar aí benefícios à sua saúde. Muito bom. Então, vamos finalizar. Eu vou deixar um texto, né, bíblico para nossa reflexão, que está lá em Eclesiastes 9:7, que vai nos dizer: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Esse texto, né, vem falando de alimentos, né? E alimento, né, é um presente que Deus nos deu, né? Deixou para nós. E é uma condição, né, que a gente pode escolher, né? A gente tem a opção de escolher com sabedoria o que a gente vai consumir, aquilo que vai melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, que a gente possa, de alguma forma, né, através das informações, né, de profissionais que são da área da saúde e que falam sobre o alimento e os seus benefícios, as pessoas, né, que são mais indicadas para consumir ou não. Sim. Isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que agradecer a Deus, né, pelos conhecimentos que nós temos, que adquirimos e conseguimos passar para o pessoal de casa, e que de alguma forma possa ajudar você e sua família a entender mais sobre o tema e, né, melhorar a qualidade de vida, né? Que é algo que a gente sempre busca, né? Além de buscar a Deus, a gente também tem que buscar a qualidade de vida, que é um mandamento, né? Deus fala que nós somos templos do Espírito Santo, então a gente precisa cuidar bem, né? Com certeza. Então, eu acho que é isso que a gente vem sempre trazendo aqui, né? Sempre trazendo informações e que, de alguma forma, a gente consiga ajudar quem está nos assistindo. Então, já quero finalizar te agradecendo. Muito obrigada pelas informações aqui, foram muito importantes. E, né, tá convidado a voltar de novo para mais temas aí, pra gente falar pro pessoal de casa. Eu que agradeço, gosto muito de vir aqui. Ai, que bom. Ajudar todos vocês, sempre muito gratificante. Muito bom. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!